pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já vai deixando o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. O vídeo de hoje eu quero trazer uma história, né? Esse quadro é um quadro que eu criei para poder contar histórias de mulheres, de casais que venceram a infertilidade, justamente aí com o propósito de agitar a fé das tentantes e renovar ainda mais a esperança. Se você ainda não me segue no Instagram, é Mariana Costa _C, corre lá que eu vou ficar esperando. E a história que eu quero contar hoje é a história da Ellen. E, gente, a história dela é incrível, é sensacional. Vem comigo. A Ellen conta que em dezembro de 2016 eles começaram a tentar engravidar. Em janeiro de 2017 eles conseguiram o positivo. Ela fala que ela ficou super feliz porque ela não imaginava que ia ser tão rápido, né? Só que na semana seguinte ela começou a ter alguns sangramentos. Eles procuraram a emergência e fizeram um ultrassom. E o médico pediu para que eles retornassem dali 3 dias para repetir o ultrassom. Ela conta que ela orou sem parar, pedindo para que Deus fizesse um milagre, né? Ela pediu para que Deus fizesse um milagre na vida daquele bebê. Foi aí que ela lembrou de um livro que ela leu e que marcou muito ela, que dizia que a gente tem que ser grato e pedir para que a vontade de Deus seja feita, né? Então, por 2 dias ela orou pedindo um milagre. E no 3º dia... Gente, eu fico imaginando como é difícil. No 3º dia ela orou pedindo para que a vontade de Deus seja feita. E se a vontade de Deus for que realmente aquele bebezinho não evolua, né, que seja um aborto, que Deus pudesse fortalecer e amparar o coração dela e de seu esposo. Foi então que no dia que eles iam fazer o ultrassom, eles fizeram uma oração antes, né, de ir pro hospital e falaram que eles iam ser gratos porque saberiam que foi a vontade de Deus, seja sim ou seja não. Então, quando eles fizeram o ultrassom, o médico confirmou que eles estavam com abortamento em curso, né, e eles não esqueceram da promessa que eles fizeram a Deus. Eles agradeceram mesmo assim pela oportunidade de ser pais daquele bebezinho, que mesmo que por tão pouco tempo. Eles esperaram 2 meses e começaram a tentar novamente. E no 3º ciclo de tentativa, eles conseguiram novamente o seu tão sonhado positivo. E eles estavam muito tensos, né, devido à primeira perda gestacional. E ela conta que quando alcançaram, né, a marca dos 3 meses, né, eles começaram a respirar um pouco aliviado. Eles fizeram o exame de sexagem fetal e era a Isabela que estava vindo e eles estavam super felizes. Com 18 semanas, no dia 21 de outubro de 2017, a Ellen começou a ter algumas cólicas leves, né? Mas até então ela pensou que estava tudo bem, que poderia ser porque o útero estava se expandindo. Mas na manhã do sábado, do dia seguinte, no caso, ela teve muita secreção e ela assustou muito. Então ela chamou o marido dela e eles foram para emergência. Chegou na emergência, ela foi diagnosticada com bolsa protusa, que seria quando a bolsa ela tá saindo já do útero indo pro canal vaginal. Então ela foi internada com repouso absoluto para tentar levar a gravidez o máximo possível, mas não tinha garantia. Infelizmente, poucas horas depois, ela começou a ter sangramento. E quando fizeram o toque nela, eles perceberam que não tinha mais o que fazer, ela estava em trabalho de parto. Ela conta que ela e o marido dela choraram muito, sabe? E mesmo assim eles sentiram muito forte o cuidado de Deus. Até hoje, ela conta no e-mail que eles choram ao falar da Isabela, né? Mas mesmo assim eles sentiram muito forte a presença de Deus e sabia que Deus estava segurando eles para que eles não viessem a arruinar, né? A esmorecer. A Ellen foi diagnosticada com insuficiência istmo-cervical, quando o colo do útero ele não aguenta o peso da gestação, né? O peso do bebê. Então, numa próxima gestação, ela teria que fazer a cerclagem, que é uma sutura ali no colo, né? E ficar em repouso absoluto. A Ellen também descobriu que ela tinha trombofilia no meio de uma bateria de exames e que também na próxima gestação ela ia ter que fazer o uso das injeções.
A Ellen conta que dia 21 de dezembro, 2 meses ali após tudo que aconteceu com a Isabela, ela estava ali no seu íntimo com Deus e ela estava orando, falando: ah, Senhor, se não for para eu ser mãe, que seja feita a tua vontade, né? E ela pediu que Deus apenas a consolasse, ajudasse, né? Porque querendo ou não é um sonho, né? A gente sabe disso. Mas daí Deus trouxe uma palavra para ela, que está em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 16, fala assim: e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Então ela diz que naquele momento o coração dela queimou e ela entendeu que Deus estava ali fazendo uma promessa para ela. Ela conta que naquele momento ela não sabia o que estava deixando ela mais feliz. Se era o fato de Deus estar prometendo que ela ia ter um filho, né? Ou se era o fato de Deus ter se importado com uma pessoa tão pequena, né? Como nós, né? Ela conta assim que ela não sabia por qual motivo ela ficava mais alegre. Em abril de 2018, a Ellen conta que a menstruação dela veio e ela meio que começou a duvidar, sabe? Ela começou a pensar se não era coisa da cabeça dela e ela ficou com medo de passar vergonha diante das pessoas que ela tinha compartilhado essa promessa, né, que Deus fez. Ela fala que ela tinha compartilhado com algumas pessoas mais próximas. Então, num culto que ela foi, a palavra toda foi baseada em Isaías 54, do verso 1 ao 4, que fala, tem uns trechos que falam justamente sobre isso. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhado e tal. E aquilo ali acabou que aqueceu o coração da Ellen. Em maio de 2018, o positivo veio. A Ellen conta que ela teve novamente um sangramento por volta da 6ª, 7ª semana de gestação e novamente veio aquele medo, né, de mais uma perda gestacional. Mas durante o ultrassom viu que estava tudo bem, ela conseguiu ouvir o coração, né, do bebezinho e com 11 semanas ela fez a cerclagem e ela começou o tratamento com as injeções. Uma semana após a cirurgia da cerclagem, ela estava aí já com 12 semanas de gestação, ela teve um sangramento muito forte, então eles foram para o hospital, o médico avaliou ela, não viu que não tinha nada de errado. E como o sangramento daí começou a diminuir, ela teve alta, foi mandada para casa, com a orientação, né, de que se o sangramento voltasse ou aumentasse, ela teria que retornar. A Ellen conta que no dia seguinte o sangramento praticamente nulo. Ela tomou então a injeção de anticoagulante e foi aí que veio um sangramento com força, com tudo. Ela conta que ela ensanguentou a cama, ensanguentou o banheiro. Enquanto o marido dela trocava ela para eles irem para o hospital, ela desmaiou 2 vezes. Chegou no hospital, ela desmaiou pela 3ª vez. Colocaram um tampão nela, assim, com o objetivo de estancar um pouco o sangramento. Ela conta que nem isso conseguiu estancar, sabe? Ela ensanguentou todo o tampão e a maca que estava ali. A médica que avaliou ela estava com suspeita de que ela estava sofrendo um aborto, então ela queria retirar a cerclagem para que o aborto ocorresse, porque a Ellen estava correndo risco de vida. Mas a Ellen não queria, ela pediu para a médica esperar pelo menos no outro dia, sabe, para fazer um ultrassom, porque ela tava com muito medo também de perder esse bebê e ao mesmo tempo crendo na promessa de Deus de que aquilo não acabaria ali, né? Só que a pressão da Ellen tava 8/6, ela já tinha perdido muito sangue e ela entrou em choque hipovolêmico. Então ela foi levada para cirurgia para poder fazer a retirada da cerclagem. A Ellen tava orando porque ela acreditava que ela não ia morrer durante o parto, sabe? Tipo, nossa, Deus fez a promessa de que ela ia ter um filho, mas daí ela ia morrer, não ia ver o filho. Eu tô rindo porque ela riu nessa parte também, sabe, do e-mail. Foi então que ela foi levada pra cirurgia pra remover a cerclagem e eles perceberam que um dos pontos da cerclagem perfurou a veia. Por isso que ela tava tendo esse sangramento. Então eles cauterizaram a veia, eles retiraram a cerclagem e ela foi levada à UTI. Ela ficou 6 dias no CTI. A Ellen conta que no dia seguinte ela viu o bebê no ultrassom e ela ficou super aliviada. Só que ela ficou com medo, né? Porque como foi retirada a cerclagem dela, ela pensou que na gravidez da Isabela, com 18 semanas, ela já veio a nascer, como que sem cerclagem ia aguentar até o final da gestação? Mas ela resolveu entregar nas mãos de Deus e ela creu que se Deus permitir, se for da vontade de Deus, tudo daria certo.
Ela teve alta do hospital, foi pra casa e era repouso absoluto. Ela só podia levantar para ir no banheiro e o marido dela que ia nas consultas dela. E ela fala que ela sempre teve muito medo desse repouso absoluto, de repente ela entrar numa depressão profunda, sabe? Mas ela fala que é incrível como Deus, ele cuida dos detalhes, sabe? Ela recebeu muitas visitas, as pessoas dando muito carinho pra ela, né? E ela se sentiu muito amada e em todo o tempo ela sentia a presença de Deus. Gente, com 39 semanas e 3 dias, isso mesmo, sem nenhuma prematuridade, no dia 1º de janeiro de 2019, o Miguel nasceu. Gente, a Ellen conta que em 2017 foi o ano da dor, 2018 foi o ano da fé e 2019 começou o ano com uma linda colheita. E nossa, gente, essa história, assim, sério mesmo, mexeu muito comigo. Ô Ellen, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, que o Miguel, a história do Miguel possa alcançar muitas vidas, sabe? Testemunhar o poder e a grandeza de Deus. Não só a história dele, como até a história de toda a sua gestação, né? Porque é nítido que a gente consegue ver o cuidado, o amor e o zelo de Deus na vida de vocês. Que Deus te abençoe muito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!